o nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Todos, boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo de número 20. E também em Gálatas, capítulo de número 2. Os dois textos da palavra do Senhor. Atos 20. Quero ler do verso 24 ao verso de número 27 com os irmãos, e depois leremos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Atos 20, 24 a 27. Podemos ler, mesmo assentados? Leamos a palavra do nosso Deus. Vamos lá? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Agora, Gálatas, capítulo de número 2, verso de número 20. 2, 20. Leiamos. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho da carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e si mesmo se entregou por mim. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, carecemos sempre, o tempo todo, da graça do Senhor, porque somos pecadores. Nós reconhecemos, ó Deus, o quanto nós nos afastamos de Ti, o quanto somos corrompidos pela maldade, pelo pecado, e quanto essa graça indizível, Deus, impacta as nossas vidas. E nós rogamos, ó Deus, nesta hora, mais uma vez, que Tu nos abençoe com a palavra. Ela é santa, ela é viva, ela é eficaz, é espada de dois gumes. Nós, pecadores, nós falhos e merecedores, mas ainda assim, na Sua graça, no Seu amor, o Senhor nos concede a bênção de recebermos, ó Deus, o alimento do alto por meio das Escrituras Sagradas, por meio da ação do Teu Santo Espírito sobre a nossa vida, iluminando a nossa mente, o nosso coração, removendo as trevas que estão dentro de cada um de nós, na mente, nossos comportamentos, nossas ações, e nos permitindo, Deus, ser iluminados pelo Santo Evangelho de Cristo. Ó Deus, assim oro para que, na mesma graça que eu preciso para comunicar, os irmãos também tenham a graça para receber a palavra do Senhor e serem tocados, ó Deus, e serem transformados pelo que o Evangelho nos ensina. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Quero iniciar com um conceito que, na verdade, vem de uma outra ciência, para depois adentrar ao texto. Há um conceito de simbiose, quando se fala de um ajustamento, quando uma criança nasce e ela fica ligada, evidentemente, à figura da mãe. E essa ligação é tão intensa, tão profunda, e se estende aproximadamente até 2 anos, que se ela não tiver uma ruptura, isso vai trazer um prejuízo do aspecto mental, emocional da vida da criança. E quem faz essa ruptura é a figura do pai. O pai que adentra com a presença, com a atenção, com o afeto, com ele estar ali, naquele lugar, na família. É que faz com a criança ela consiga começar a distinguir quem ela é, quem é a mãe e quem é o pai. Isso se chama simbiose. E se essa cisão ela não acontece, ela vai ser um grande problema. E sendo um problema, o que vai acontecer? A criança, evidentemente,
ela vai ter uma personalidade, ou, se é menina, ligada à figura da mãe, onde essa ligação vai trazer até uma distorção na compreensão dela sobre feminilidade. Se é um menino, também vai trazer uma distorção se essa cisão não acontecer. Então, isso mostra, irmãos, que, do ponto de vista humano, se a cisão não acontece, é um problema. E isso pode gerar uma questão que traga essa confusão de gênero, que pode gerar, inclusive, uma questão de homossexualidade na vida da criança. Então, é um negócio sério. Por isso que pais ausentes podem prejudicar a dinâmica emocional e o desenvolvimento de uma criança. Mas eu não quero falar sobre isso. Outro momento a gente pode até tocar sobre esse aspecto. Porque a Bíblia nos fala, irmãos, de uma união misteriosa, e essa união misteriosa, que a gente chama de união mística. União mística é um conceito da teologia que define o fato de que, quando nós somos chamados ao Evangelho, nós somos ligados a Deus por meio de Jesus, o ministério da reconciliação. E essa ligação é tão profunda, é tão intensa, que agora não tem como mais ser desfeita. É por isso que nós cremos também na doutrina da perseverança dos santos. Uma vez que Cristo adentrou ao coração, à mente, à vida de alguém, não vai se desfazer mais. Por isso que nós não cremos no cair da graça. Nós cremos na doutrina da perseverança dos santos, que Deus, uma vez que fundiu a nossa vida através do chamamento em Cristo, agora você é um em Cristo. Da mesma forma que na Trindade é esse grande mistério, onde Jesus fala, eu e o Pai somos um, nós temos agora um grande mistério, que agora você é um com Cristo. E Deus não consegue te enxergar mais agora somente na perspectiva do velho homem. Deus só enxerga você na perspectiva de Cristo. Talvez esse conceito esteja fundido na fala que o apóstolo Paulo nos traz em Gálatas, capítulo de número 2, verso 20. Quando ele expressa, logo, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, o contrário da relação simbiótica, que precisa fazer uma cisão, nessa questão da relação mística, ou da união mística, é preciso que se tenha essa cisão, e Paulo agora ele fica confuso em quem ele é. Talvez seja uma boa, talvez não, é uma excelente confusão que todo crente tinha que ter. Não sou eu mais quem vivo, não sou eu mais quem existo, agora é Cristo, é o ungido que vive em mim. E esse viver que agora tenho é um viver que é estabelecido pela fé que eu tenho no Filho de Deus. Irmãos, então, quando nós olhamos o apóstolo Paulo falando isso à igreja da Galácia, Paulo está falando algo tão profundo que a gente não tem ideia. Dessa união do crente com Cristo. Então significa que essa união significa que você não é mais do mundo, você não é mais da carne, você não é mais de Satanás, você é de quem? É de Deus. É de Deus. E uma vida que pertence a Deus, ela vai ser uma vida diferenciada. Voltando para o texto de Atos, visto que temos feito aqui exposição sobre o livro de Atos. Semana passada falei sobre esse capítulo também, extraindo 7 princípios dentro dele. E agora eu quero fazer como se fosse um resumo dessa parte final do livro de Atos. E aí, quem é o centro desse livro, irmãos? Sabemos que Atos é a ação do Espírito Santo sobre a vida de homens dele, Deus. Pedro, Paulo, João, Silas, os apóstolos em geral, mas praticamente cerca de 20 capítulos, irmãos, o livro de Atos está concentrado na figura de um homem, na figura de Paulo. Você tem lá a conversão dele, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 fala de Pedro na casa de Ananias, capítulo 11 também ainda falando sobre algo que está acontecendo, porque os apóstolos não estão entendendo o que acontece com o Pentecostes, que acontece na casa de Cornélio. Capítulo 13 praticamente entra Paulo, e vai até o capítulo de número 28. Então, é um livro que, se a gente for olhar,
ele tem como personagem que traz uma evidência que é trazido à baila o apóstolo Paulo. E aí a gente vai entender esse Paulo que está dizendo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, se entendermos essa perspectiva, irmãos, é Cristo que está agindo na vida de Paulo. E a partir da descrição que nós temos do capítulo 20, que é uma parte final, nós temos o próprio Cristo agindo por meio de Paulo, o próprio Cristo pregando, o próprio Cristo anunciando nessa união mística. Paulo não está representando o Império Romano, os fariseus, não está representando a escola de Gamaliel. Paulo está representando a Cristo. E, amados, hoje, mais do que nunca, nós temos que ter essa consciência do nosso chamamento, dessa união mística, de que nós não representamos A ou B, e que nem representamos, muito menos, aspectos denominacionais. Nós representamos a quem? Nós somos embaixadores de quem? Nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos a Cristo. E porque representamos a Cristo, irmãos, a vida de Paulo é para nós um dos maiores exemplos de comportamento. Por isso que semana passada extraímos 7 princípios da vida, de uma vida de serviço, de um modelo de vida que Paulo apresenta a partir do capítulo de número 20. Vamos então fazer uma caminhada até o final desse texto, porque ao final desse texto nós seremos surpreendidos com algo que é interessante. Capítulo de número 20, então, traz essa mensagem para nós. Ainda na Ásia, Paulo estava no templo em Jerusalém. Capítulo de número 21, verso 17, diz assim, que tendo chegado em Jerusalém, os irmãos receberam com alegria. Os irmãos que haviam recebido o Evangelho, receberam Paulo com alegria. Estava ali também Tiago, bem como os presbíteros. Ali ele dá um testemunho do que Deus havia feito no seu ministério diante dos gentios. Enquanto Pedro focou nos judeus, Paulo tinha um ministério focado nos gentios. Capítulo de número 21, verso 20, fala assim, ouvindo, deram eles glória a Deus, e disseram, bem vês quantas dezenas de milhares creram entre os judeus, que creram em todos, e todos eram zelosos da lei. Se nós estamos pensando aqui em dezenas de milhares, tal qual o texto diz aqui, é 10 vezes 1000. Então, Paulo alcançou muita gente que recebeu Paulo com alegria e que ouviu essa palavra, e a descrição é que ele chega ali e prega, e as pessoas estão ouvindo, e o foco de Paulo é pregar o reino de Deus. Na expressão grega, basileia tuteu, o reino de Deus. Posteriormente, irmãos, capítulo de número 21, verso 27, acontece algo terrível. Aquelas pessoas que começaram a ouvir a mensagem de Paulo se incomodaram com a mensagem de Paulo, tal qual os fariseus, os saduceus e tantos outros grupos se incomodaram com a mensagem de João Batista, tal qual se incomodaram com a mensagem de Jesus. Agora eles se incomodam com a mensagem de Paulo, esse que está dizendo, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então a fala de Paulo é a fala do próprio Cristo. Ele está anunciando boas novas. E, amados, no capítulo de número 21, verso 27, fala assim, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram gritando. Houve um alvoroço e começaram a gritar intensamente, israelita, socorro, esse homem ensina todos a serem contra a lei e contra esse lugar. Contra a lei, ferindo Moisés, contra esse lugar, ferindo a ideia do templo. Diz, ele introduz gentios no templo. Irmãos, sabe o que aconteceu? Paulo introduziu Trófimo. Quando Paulo chega em Jerusalém, apesar da alegria do povo, ele leva Trófimo, que era um gentio. E as pessoas que não conhecem Trófimo e aquelas que conseguem identificá-lo como um gentio, ficam incomodadas. Irmãos, já disse, sou pastor há mais de 30 anos.
Às vezes eu vejo isso acontecendo nas nossas igrejas. Pessoas se incomodando porque alguém trouxe alguém que talvez não coaduna com o padrão visual ou o jeito de ser, cabelo, roupa, trejeitos, se incomoda. Já tive situações, irmão, de pessoas se sentirem enciumadas porque a igreja estava recebendo muito visitante, e o pastor não tinha tempo para dar atenção aos crentes antigos. O que está acontecendo aqui é algo terrível, porque ao invés deles se alegrarem com o tráfego que chega, eles estão aborrecidos e procuram, irmãos, matar, agarram Paulo, arrastam Paulo para fora do templo. Pensem nessa ideia e procuram matar Paulo espancando, e a massa do povo está gritando o tempo todo: mata-o, mata-o. Depois chegam os centuriões da guarda romana e pegam Paulo, até que Paulo pede para dar uma palavra àqueles que até então estavam sendo seus algozes. Paulo tem aqui, até o final do capítulo de número 28, 3 discursos, 3 falas, 3 momentos que ele está argumentando com aqueles cristãos, com os gentios, com os judeus, com todos que estão ali. Ele está argumentando, e com as autoridades. E o primeiro discurso de Paulo, do capítulo de número 22 de Atos, é um discurso, irmãos, em defesa da fé. E quando a gente fala de defesa da fé, a gente chama isso de apologia, defesa da fé. Se nós tivéssemos tanto vigor para defender a fé como nós defendemos partido político. Hoje as pessoas estão vigorosas por conta de partido político, mas não estão tão vigorosas para defender a fé. É preciso que nós tenhamos uma postura mais apologeta, de defesa da fé, daquilo que nós cremos, e não abrir mão dessas questões. O apóstolo Paulo, ele começa a falar da sua identificação de judeu, ele chama aquelas pessoas de irmãos e pais. Ele apresenta as suas credenciais, que foi instruído por Gamaliel, perseguiu o caminho, uma referência da igreja, daqueles que eram de Cristo. Ele fala do encontro, da conversão, da mudança de vida, da luz, da voz. Ele fala que, ao ir em direção a Damasco, a vida dele muda, momento singular, a conversão, é tocado pela graça, tocado pelo Senhor Jesus. Aquele que era um perseguidor, agora é perseguido pelo próprio Cristo. E aí o Senhor Jesus se revela a ele, traz o entendimento de quem de fato ele era. Quem és tu? Eu sou o Cristo a quem tu persegues. Jesus se revelando. Isso é conversão. Quando Cristo se revela a nós, irmãos, clareia a nossa mente, o nosso olhar, isso traz uma mudança de comportamento. Isso é conversão, é metanoia, mudança, arrependimento. E Paulo passa por essa grande, profunda transformação e, consequentemente, é batizado na casa de Ananias. Diga-se de passagem, na casa de Ananias não tinha tanque, não tinha piscina, e onde ele estava não tinha muita água. Então, bem provável que tenha sido um batismo por aspersão. Mas rejeitam o testemunho de Paulo, porque ficam assustados com isso. E Paulo, irmãos, toma direção aos gentios, capítulo de número 22, verso 21. Irmãos, talvez a gente tenha que começar a repensar, e eu aprendi isso quando fiz um curso de evangelismo explosivo. Você tem organizado na sua mente o testemunho da sua conversão? Você já parou para pensar nisso? Eu sei o que aconteceu, quando aconteceu, ou se você é filho da aliança, não tem o dia nem a hora, mas você sabe expressar a sua convicção a partir do instante que você teve essa compreensão do Evangelho. Muitos crentes não sabem dizer como tudo começou, mas Paulo sabia dizer como tudo tinha começado. E ele dá esse testemunho, irmãos, esse discurso, não falando do grande conhecimento teológico, mas da experiência profunda que ele teve com Cristo. A mudança que ele teve por causa do Evangelho.
Incomodados com o testemunho de Paulo, irmãos, capítulo de número 22, as pessoas diziam: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Olha só que gravidade. Esse homem não merece estar nem na terra. Olha só que maldade, que violência, que ignorância. Capítulo de número 22, verso 30, diz então que ordenou que reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, mandando trazer Paulo, e apresentou perante eles. Agora Paulo está não diante de uma multidão ávida por sangue, por morte, tomada por uma violência gratuita contra o Evangelho, na verdade, porque a perseguição não era simplesmente contra a pessoa física de Paulo. A oposição era em relação ao Evangelho que Paulo pregava. Irmãos, interessante que Deus não abandona os seus filhos. Semana passada, falando sobre esse Paulo que serve ao Senhor, chega um momento que o Senhor encoraja. E, amados, parece que também vivemos momentos cíclicos, onde parece que tem hora que a gente está mais forte, tem hora que a gente está mais fraco. E, novamente, Paulo tem um momento, irmãos, de desencorajamento. Isso mostra o quanto, a despeito de Paulo ser quem era, que nós não somos muito diferentes dele. Tem momento que você está forte, não está? Que você está orando, está louvando, que você está crendo que Deus vai intervir, mas parece que tem hora que não tem nada acontecendo na sua história. Aí você fala: Deus, onde é que o Senhor está nesse negócio todo? Aquele momento, irmãos, que parece que a gente não consegue vislumbrar mais aquele entusiasmo da fé cristã, e não é porque esteja em pecado, mas por conta da nossa fragilidade. Parece que a gente não consegue ver, nossos olhos ficam tomados de algumas circunstâncias, de escamas que nos impedem de ver as coisas como elas são. Paulo, irmãos, é esse homem que novamente é encorajado no capítulo de número 23, 11, onde o Senhor Jesus aparece para Paulo e fala assim: Paulo, coragem, pois o modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então significava, irmãos, que aquele problema que Paulo estava passando por conta do Evangelho, de falar do reino, ele não pararia, ele se intensificaria. Tem hora que você acha, assim: não, Senhor, vai parar, vai passar. Aí Deus o quê? Aumenta a dose. Quer ver um exemplo desse? Jó estava lá, aí chega um servo: ó Jó, morreu seus filhos. Ó Jó, o gado morreu. Ó Jó, uma notícia ruim atrás da outra. E parece que Jesus aqui fala: coragem, porque vai vir coisa mais pesada sobre você. O que você está passando em Jerusalém é aritmético. O que você vai passar em Roma é geométrico. Aritmético é 1 mais 1. O geométrico é 2 vezes 2. Vai ser mais intenso. Vai ser mais forte. Irmãos, isso significava que no fim, isso não significava que era o fim, mas era parte do processo do cumprimento do plano de Deus, onde o próprio apóstolo Paulo depois vai dizer o quê? Todas as coisas cooperam para o bem. Mas todas as coisas, Jerusalém está bom, chega, está doendo demais. Não, Jerusalém não está bom. Você vai para Roma. E em Roma vai ser pior. Crente que quer boa vida não sabe o que é isso. Crente que adere à teologia da prosperidade, crente que fica tomado de um triunfalismo religioso, um triunfalismo espiritual, não sabe o que é isso e não vai ter condição de viver isso. Mas quando nós entendemos, irmãos, o que é o Evangelho, que personagem é esse que Deus está usando, não somente para usar
mais de 20 capítulos para falar sobre o ministério dele. Mas um homem que Deus usa para escrever 13 epístolas, 13 cartas, para ministrar as igrejas as quais ele fundou. Deus está usando, irmãos, um homem que agora sabe que todas as coisas cooperariam para o bem dele, que amava o Senhor, que era um com Cristo, que tinha essa união mística com Cristo. Irmãos, a coisa se intensificaria, e já naquele contexto, capítulo de número 23, verso 13, 40 pessoas haviam feito um pacto, uma consagração do mal. E essa consagração do mal era que o incômodo da figura de Paulo era tamanho, que eles falaram assim: Deus, nos amaldiçoe se nós comermos, se nós bebemos, enquanto nós não matarmos Paulo. Presta atenção. Deus nos amaldiçoe se porventura a gente comer alguma coisa ou beber alguma coisa enquanto a gente não acabar com Paulo. Você já teve alguma situação de oposição, de opressão, de ataque do inferno assim? Paulo está vivendo isso. Esse homem está vivendo isso. Esse Paulo, irmãos, agora é enviado a Félix. Falei alguns dias sobre o diálogo que ele tem com Félix e Drusila, onde ele confronta as autoridades, falando sobre justiça, domínio próprio e juízo de Deus. Depois, nesse momento, irmãos, que Paulo é apresentado até o governador da Judéia, Félix, vem um orador Tértulo, um advogado de acusação, para infamar Paulo, para denigrir. Hoje se fala muito de destruição de reputação, é o que Paulo está passando. Estão tentando destruir a reputação de Paulo. Chamam Paulo de peste. Hoje a gente fala de maneira pejorativa, e tem até um personagem de cartoon, Pestinha. Mas Paulo é chamado de peste. Paulo, irmãos, é chamado de agitador da seita dos nazarenos. Diziam que ele tentou profanar o templo, introduzindo, como citei, Trófimo. Essa primeira defesa, irmãos, é que Paulo está tentando argumentar o porquê da sua atitude e o quanto estão se levantando contra ele, esse homem que diz em Gálatas capítulo 2, logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. O segundo momento, irmão, de defesa de Paulo, não mais diante de Félix, é o momento que ele está sendo levado para Jerusalém. Ele está argumentando que em Jerusalém ele havia dado esmolas, apenas feito um culto a Deus. Ele diz que confessava que seguia o caminho, que acreditava na lei, que tinha esperança em Deus, que acreditava na ressurreição dos mortos, justos e injustos, que ele tinha um esforço para ter uma consciência limpa e pura diante de Deus, e que ele era julgado por conta disso. Ele está contra-argumentando, apologia. Eu estou sendo julgado por vocês por isso? É esse o motivo pelo qual vocês estão me colocando diante de um tribunal? É por esse motivo que vocês estão me julgando? Irmãos, em meio a esses argumentos veio uma expectativa, e a expectativa sempre pecaminosa e maldosa é aquela que quer tirar vantagem de alguma coisa. Nesse primeiro momento, lá atrás, Félix havia a expectativa de receber de Paulo uma propina. O que é propina? É um valor que gratifica, né? É uma quantia que se oferece para induzir ao erro, à falcatrua. As autoridades esperavam disso de Paulo. Irmãos, agora nós temos esse apóstolo Paulo não mais diante de Félix, mas esse Paulo agora está diante de Festo. 3 dias depois, Paulo é levado até diante de Festo, um outro governador da província da Judéia. Lá em Jerusalém,
os principais sacerdotes haviam implorado, pedindo que Festo trouxesse de volta Paulo para mais uma vez ser julgado em Cesareia. 8 dias depois, Festo volta para Cesareia e ali pede que tragam Paulo junto ao tribunal. Ali muitos judeus que vieram de Jerusalém trouxeram novas acusações contra Paulo, mas não tinham nada o que provar. As mesmas acusações: agitador, você profana o templo, você profana a lei. Estão o tempo todo dizendo isso. E Paulo está usando agora um terceiro momento para se defender, para dizer: não é isso. Paulo está dizendo, irmãos, nenhum pecado cometi contra judeus, contra César ou contra o templo. Caso eu tenha praticado algum crime digno de morte, estou pronto para morrer. Diz ele: se me condenarem, apelo para César. Não tenho nada. Se vocês quiserem me condenar, me condenem. Não fiz nada contra os judeus, não fiz nada contra César, o imperador romano, e não fiz nada contra o templo. Mais uma vez, irmãos, agora numa outra instância, o apóstolo Paulo tem que se justificar. É duro, né, irmãos? Paulo tem que se justificar. Talvez por isso que ele nos ensina, as Escrituras nos ensinam, que quem nos justifica é quem? É Deus. E Paulo está usando isso, irmãos, para falar apenas da sua fé, do seu testemunho. O compromisso dele é com o reino, é pregar o reino. E agora, irmãos, o rei Agripa é informado sobre o que estava acontecendo com esse perturbador, Paulo. No relato de César, traziam contra ele questões referentes à religião, e particularmente de que Paulo pregava um certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Eu pergunto para você: você afirma que certo morto está vivo? Você se lembra que você fez uma declaração de fé aqui em nossa igreja, ou em qualquer outro lugar onde você professou a fé, onde você também recitou o credo apostólico: creio em Jesus Cristo, creio na ressurreição dos mortos? Você se lembra que você também já fez essa afirmação? Era sobre isso que Paulo estava sendo condenado e julgado. Eu creio em certo morto que viveu. Eu creio em certo morto que ressuscitou. Portanto, o tema ressurreição era o tema, irmãos, que mexia com a cabeça e com o ego das pessoas naquele tempo. A mensagem da igreja contemporânea não deve ser nada diferente daquilo que Paulo anunciou. E talvez o grande incômodo do inferno nos nossos dias é que essa mensagem continua sendo pregada. E o apóstolo Paulo chega a dizer em Corinto: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Aí nós dizemos ao mundo: nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus, seu único Filho, nós cremos na ressurreição de Jesus, o seu único Filho. Irmãos, isso incomoda o inferno. Já naqueles dias, as teorias de conspiração roubaram o corpo. Os amigos de Jesus levaram o corpo. O suborno que fizeram para com os guardas em relação ao discurso que deveriam ter sobre a ressurreição de Jesus. Portanto, o tema ressurreição de Cristo incomoda o inferno. E se você é de fato cristão, essa mensagem deve estar presente na sua vida, até por conta dessa união mística, porque o que habita em você não é um Cristo morto. O que habita em você é um Cristo. O que habita em você não é um ser parasitário, é o Espírito Santo. E essa mensagem, irmãos, é o que estava incomodando o rei Agripa. Cheio de pompa e circunstância, Agripa e Berenice vêm ouvir o Evangelho. E Paulo, então, vai dar mais uma vez um testemunho. E o testemunho dele não é teologizado. É a experiência dele com Deus,
a vida dele com Deus. É essa a mensagem que ele está dizendo em Gálatas capítulo 2, verso 20. Logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que está em mim. Ele chega a dizer: vivi, fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Ouvi a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele dizendo para o rei Agripa: eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmãos, parece que Paulo tem um senso de missão. Senso de missão. Percebam a força disso. O senso de missão que nada tirava Paulo do foco de cumprir, de fazer o que Deus tinha chamado a ele a realizar. Falar do reino de Deus, anunciar o reino de Deus, pregar o reino de Deus, viver na perspectiva do reino de Deus. E a despeito de ter uma multidão aqui, de ter autoridades aqui, primeiro, a ideia dessa multidão ávida por morte, vocês precisam crer no reino de Deus. Depois, para as autoridades, iniciando por Félix, depois Festo e agora Agripa, vocês precisam crer no reino de Deus. Ele era um homem obstinado, irmãos, pela mensagem que Deus colocou no coração dele. Um senso de missão. Um senso de missão. Ele não tinha olhos para outras coisas. E é por isso que ele chega a dizer: olha, e eu prego de um jeito para que vocês creiam, mas eu sei que muitos vão ouvir e não vão entender. Muitos vão ver e não vão enxergar de fato aquilo que precisa ser visto. Porque, irmãos, a missão de Paulo era um compromisso com Deus, e quando a gente tem compromisso com Deus, algo acontece que nos surpreende. Primeiro, o Evangelho é para a salvação daqueles que creem, mas o Evangelho também é para a condenação daqueles que não creem. Vão ouvir e não vão entender. Vão ver e não vão discernir. Por isso que Jesus fala por parábolas. Por isso que Paulo está citando Isaías, para dizer: eles não vão entender, mas não vão deixar de ser julgados porque ouviram. Defesa de Paulo diante de Agripa. Pede que estivessem escutando ele com paciência, dá um testemunho desde a sua infância, tempo de farisaísmo, tocante à esperança que ele recebe. Esse Paulo, irmãos, é esse homem que agora, mais uma vez, está sendo julgado. De Jerusalém, Paulo é levado para Roma. Roma. Por que Roma? Porque Paulo apela para César. César era o imperador. É como se fosse uma instância, digamos assim, da comarca de Belo Horizonte, a uma instância do Estado, e a outra instância seria superior, Brasília. Vamos pôr aí. Tinha que ir lá para Roma, porque Roma era a capital do Império Romano. Itália era a capital do Império Romano. Então, Paulo tinha que ser levado daquela região de Jerusalém até a Itália. Acontece alguns entraves no meio do caminho. Ele é picado por uma víbora, mas não morre. Ficam espantados com isso. E quando chega ali, irmãos, aí eu quero que você vá comigo até o capítulo de número 28 de Atos. Capítulo de número 28. Verso 16, tem a descrição, uma vez em Roma, capítulo 28, verso 16. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Paulo era esse, irmãos, que estava, portanto, agora em Roma, diante de César, em uma casa. Né? Aí, um pouco mais à frente, verso de número 23, fala assim: havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez exposição e testemunho sobre o que, irmãos? Todas as coisas cooperam. Jerusalém, maus tratos, autoridade, Félix, Festo, Agripa, agora César.
E no contexto da Itália, Paulo, irmãos, está ali em uma casa, podendo falar do reino de Deus, procurando persuadir as pessoas acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Paulo está fazendo, irmãos, uma leitura do Velho Testamento e tentando traduzir, tal qual Estevão o fez, que Cristo está presente sobre a vida do seu povo e que Cristo veio redimir o seu povo dos seus pecados. Paulo está ensinando aquelas pessoas acerca do Evangelho, que Cristo é esse que João apresenta, no princípio era o Verbo estava com Deus. Cristo presente, Cristo sendo pregado. É esse Paulo, irmãos, que está dizendo para nós, em Gálatas capítulo 2, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Paulo é esse, irmãos, que está anunciando. E agora, a despeito de todo esse cenário de acusações, levado para aqui ou para ali, um homem obstinado em relação à sua missão. Repito, se nós fôssemos tão obstinados assim em relação à missão que Deus coloca em nossas vidas, porque Deus nos chama, irmãos, para o Evangelho. E eu quero repetir, qualquer profissão que você tenha, qualquer atividade que você exerça, você se lembra do que nós cantamos aqui, que foi lido em Romanos, capítulo de número 11, verso 33 a 36, porque dele, por ele e por meio dele, algumas coisas, né? Algumas coisas, né? Todas as coisas. Eu estudo, glorificar o Senhor. Eu trabalho, glorificar o Senhor. Eu construo família, glorificar o Senhor. Porque dele, por ele, por meio dele são todas as coisas. É esse Paulo que está escrevendo isso, que está traduzindo de forma clara para nós como nós podemos viver a fé cristã e traduzir isso de maneira efusiva em todas as áreas da nossa vida. E não tenha uma área sequer, irmãos, que Deus não toque. Abraham Kuyper fala assim, toda verdade é verdade de Deus. E mesmo que o ímpio não crê em Deus e fale uma coisa correta, essa verdade não é verdade dele, é verdade de Deus. Imagine então quando essa verdade passa pelos princípios daquilo que é dele, Deus, como a palavra dele que é inspirada. Irmãos, é esse Paulo que agora está nessa casa alugada. E esse Paulo está falando do reino de Deus. Está falando, e o que acontece ali, capítulo de número 28, verso 24, fala assim, houve alguns que ficaram persuadidos pelo que dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Aí Paulo vai trazer o texto que eu citei há pouco, e havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo, essas palavras, bem falou o Espírito Santo a nossos pais, por intermédio do profeta Isaías, vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração desse povo se tornou endurecido. Paulo está dizendo isso. Com os ouvidos ouviram tardiamente, fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Deus está usando o profeta Isaías, Paulo está citando nessa exposição, no contexto lá daquela casa alugada, onde muitas pessoas ouviram. Paulo tinha a certeza, irmãos, de que a missão dele era pregar. Aqueles os quais Deus haveria de chamar, ele chamaria para a salvação. Mas aqueles os quais ouviriam o Evangelho e rejeitariam, seriam preteridos em relação à salvação. E aí nós temos o fato, irmãos, de que dia a dia esse homem foi desenvolvendo esse tempo de ministério. Capítulo de número 28, verso 30. Vamos ler agora esse verso, gostaria de ler com os irmãos para a gente fechar esse momento aqui. Capítulo de número 28, verso 30 e verso 31. Vejam que homem obstinado em relação ao Evangelho. Leamos. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuraram.
pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Por 2 anos, esse homem, como um preso albergado, havia um soldado em sua companhia, vigiando o tempo todo, mas esse homem era obstinado pelo Evangelho, pela palavra, pelas Escrituras, pelo amor que ele tem para com o Senhor. E é esse homem, irmãos, que eu repito, Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho, não é para mim, porque eu vivo pela fé no Filho de Deus. É esse Paulo, irmãos, que está nos ensinando isso. Paulo fez da sua casa um templo, e fez da sua casa um púlpito. Paulo tinha como mensagem principal anunciar Cristo. Paulo estava consciente que a sua mensagem persuadia uns, despertaria uns para a salvação, ou geraria condenação àqueles que não creem. Ele tinha a consciência disso ao citar Isaías. Paulo, irmãos, observa, ele sabia que os resultados eles dependiam de Deus. A missão dele, ele cumpriu. Paulo, irmãos, observa pelas Escrituras que a salvação não vem a todos. Não vem a todos. Aí você vai entender a teologia de Paulo em Romanos. Aí você vai entender a teologia de Paulo em Coríntios. Não foi os de nobre nascimento que ele chama. Deus chamou os fracos para envergonhar os fortes. É esse Paulo que vai depois teologizar em Romanos capítulo de número 8, verso 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, a esses também chamou. Aí aos que chamou, a esses também predestinou. Aos que predestinou, a esses glorificou, para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse Paulo, irmãos, que está nos ensinando, e esse tempo que ele passa na casa alugada, é esse homem que está entendendo e vai escrever depois que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É esse Paulo que, para mim, no contexto do Novo Testamento, embora nós tenhamos algumas figuras como Pedro, como Tiago, como João, apóstolo amado, mas esse Paulo que Deus vai usar para abençoar as nossas vidas, porque não fosse Deus usar a vida de Paulo, você não teria 13 epístolas aí nas suas mãos. 13 cartas que ele escreve para ministrar às igrejas às quais ele passou, amou, e de alguma forma Deus usou para que o Evangelho se expandisse através daquelas igrejas. É esse Paulo que está dizendo, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Que esse exemplo de Paulo seja para nós um modelo a ser copiado. Que essa obstinação de Paulo seja para nós um exemplo de vida cristã. Alguém que viveu, que teologizou, que escreveu e que amou, e que agora nessa união mística, tal qual você foi chamado para ter essa união mística em Cristo Jesus, onde a pessoa de Jesus se funde com você, de tal forma que, quando olharmos uns para os outros, olharmos dessa perspectiva espiritual, as pessoas vejam em nós muito mais, não o velho homem, mas quem? Mas Cristo. É isso que ele está dizendo. Nós precisamos mostrar que o que está em nós não é mais o velho homem, não é o Adão, é o novo Adão.
E esse novo Adão é Jesus de Nazaré. Por isso que ele tinha esse compromisso fiel com as Escrituras e ele não se cansava, quer seja para um público pequeno, quer seja para uma multidão, ou quer seja para a autoridade que fosse, esse Paulo falava do reino de Deus. E o reino de Deus é alegria, é paz, é justiça, uma vida debaixo da direção do Espírito Santo. Que nesses dias nós encontremos e vivamos nessa perspectiva do reino de Deus. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pelo tempo de exposição da Tua Palavra. Essa história nos fascina. Ela deve nos motivar a olhar para Paulo não como uma figura meramente histórica, mas alguém que o Senhor nos permite ver como um grande exemplo de vida cristã. E esse Paulo, Deus, que passou por grande transformação, é o mesmo que nos fala da reconciliação com o Senhor nosso Deus por meio de Jesus. E que essa reconciliação acontece quando nós cremos no Evangelho, quando nós cremos que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Essa reconciliação acontece quando nós traduzimos isso em uma vida de consagração ao Senhor, quando compreendemos a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, e apresentamos as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Ó Deus, abençoe nesses dias tão difíceis, onde nós estamos olhando muito mais para os homens do que para Jesus. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Pai Santo, a olharmos para Cristo e ajuda-nos, ó Deus, sobretudo, a reproduzir o mesmo jeito de Jesus, de falar, de andar, de ver e de lidar com as questões da vida. Ajuda-nos, ó Deus, a viver o Evangelho como Paulo assim também o fez. E tal qual ele, nós possamos com alegria e firmeza dizer: logo já não sou eu quem vive, mas é o Senhor Jesus que vive em mim. Assim nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, o poder, as virtudes do Espírito Santo repouse sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, agora e para todo sempre. Amém.